Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, o poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Em virtude do batismo e da crisma, fomos consagrados pelo Santo Espírito. Deixemo-nos guiar pelo Espírito da verdade que vive e age em nós por meio de Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Diante de Deus, nosso Pai, vamos fazer o nosso ato de contrição agora, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós, quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos fazer o nosso ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18 a 21. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois, se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 95. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome.
Dia após dia, anunciai sua salvação. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos. Rejubilem e exultem as florestas e as matas. O céu se rejubile e exulte a terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile e exulte a terra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos os que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. João 1, 14.12. Início do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como um Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, o Evangelho que celebramos a oitava de Natal e hoje 31, último dia do ano. Vamos olhar um para o outro neste momento, desejar um feliz ano novo. E nessa oitava de Natal, ainda estamos lembrando que um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, o poder repousa nos seus ombros, ele será chamado mensageiro do conselho de Deus,
conforme Isaías, capítulo 9, versículo 6, e nós recebemos uma missão, tendo em vista o batismo que nós recebemos, tendo em vista a confirmação desse batismo através da crisma, nós fomos consagrados pelo Santo Espírito de Deus. Devemos deixarmos-nos guiar pelo Espírito da verdade, que vive e age em nós por meio de Jesus Cristo. E esse Espírito é Cristo, palavra viva de Deus. E a primeira leitura nos mostra justamente isso, da carta de São João, primeira carta, capítulo 2, versículo 18 a 21, quando João vai dizer: ouviste dizer que o anticristo virá? Com efeito, muitos anticristos já apareceram. E muitas vezes essa palavra anticristo cria uma expectativa negativa, não é verdade? Muitos até usando da heresia, da forma mais maldosa, maliciosa possível, ainda diz até que o anticristo vai ser o Papa, não é verdade? Como pode ser o Papa se ele é o sucessor de Pedro? Não pode ser o anticristo, portanto. Mas no tempo de João, ele disse: muitos anticristos já apareceram. Se no tempo de João já apareceram anticristos, quem são os anticristos, portanto? João vai responder dizendo: eles saíram do nosso meio, não eram dos nossos. Se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Os anticristos são Judas. Judas que traem a Eucaristia, que zombam de Deus, abandonam a fé católica, nunca foram católicos de verdade. Esses são anticristos. São aqueles que atacam o Papa, atacam a Igreja, se dizem católico ainda, muitas vezes. Recebem a comunhão falando mal do Papa. São os anticristos. São eles que estão no meio de nós, como diz João, como se fosse dos nossos, mas não são. Mas João diz que isso fique claro, nem todos são dos nossos. Então nós devemos buscar entender que muitos receberam a unção dos santos, a unção do santo óleo, como dizemos, e muitos têm conhecimento da graça, dessa graça que João aqui vai falando nessa leitura, e ele vai completar: se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Então, devemos permanecer na verdade. E a verdade, nós temos como certo a doutrina da fé católica. Quem permanecer nessa verdade, ele permanece na graça, permanece na verdade, que são o nosso catecismo da fé católica. Por isso o céu se rejubile e exulte a terra. Nós nos alegramos em Deus. Nós nos alegramos em Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. E João vai expor sua teologia. Embora João não fosse a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la, não quis obedecê-la. O Verbo veio, mas nem todos acolheram, não a receberam. E esse é o pecado do mundo: não escutar, não obedecer, não acolher. E devemos até nos perguntarmos a nós mesmos: tenho obedecido, tenho acolhido, tenho vivenciado a palavra, a vontade de Deus, ou tenho obedecido à voz e à vontade da carne? Porque Deus, Ele nos enviou a palavra,
E a palavra se fez carne e habitou entre nós, como diz. E nós contemplamos a sua glória, como João contemplou, os apóstolos contemplaram. Nós também, tendo visto os testemunhos de João, do próprio evangelista João também, nós contemplamos a glória. E a glória é desse Cristo que ressuscitou, desse Cristo ressuscitado, do qual deu a vida para nos salvar, derramando seu sangue em plenitude, para que recebêssemos graça por graça que nos chegou através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Nós agora já sabemos como é Deus, porque Ele veio em forma de verbo, luz e carne, para nós o reconhecermos. No último dia do ano civil, hoje, a liturgia nos apresenta esse lindo evangelho, nesse contexto que nos mostra em síntese temas fundamentais: vida, luz, verdade. Precisamos ter em nós, em nossos corações, principalmente visando o ano que se inicia, ver qual é a vontade de Deus que Ele quer realizar em nossas vidas. Nós temos que definir, traçar os nossos objetivos, planejar, colocar os nossos projetos em mãos, fazer os nossos propósitos para Deus, entregar em forma de oferenda aquilo que de bom eu quero realizar. Isso torna um ano novo. Vamos buscar, ao longo do próximo ano, seguir o caminho do Mestre. É isso que Ele nos convida hoje. Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, desceste dos céus e pelo Espírito Santo foste formado no seio da Virgem Maria, foste crucificado e morreste para nos salvar. Dai-nos o entendimento da Tua palavra para que possamos ser verdadeiramente o Teu discípulo. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva? Pode dizer que sim. Anote aí. Quem reza se salva. E se você seguir o que eu estou lhe dizendo, você vai me agradecer amanhã. Quantas almas, de fato, estão a se lamentar dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e eu não rezei. Que triste essa lamentação, tarde demais, era para ter lembrado nesta vida, para não sermos mais uma dessas almas a se lamentar e se amaldiçoar, porque não encontraram Deus. E a nossa missão nesta vida, após o nosso nascimento, é encontrá-lo. E nós não o encontraremos se não for por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Compartilhe com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe aqui embaixo seus comentários também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo.